jardinagem sustentável, mas vamos também no contexto do Algarve, que é mediterrâneo bastante nítido, não é? Há vários graus de Mediterrâneo, com mais graus de secura, não é? De meses de secura. E aqui vamos passar pelos benefícios, mas também os desafios, porque esta transição tem muito que se diga. E realmente isto tudo tem a ver com criar espaços verdes mais resilientes e adaptados ao local, ao sítio. Para quem não conhece a associação, MGAP, que é o nome em inglês, mas em português é a Associação de Plantas e Jardins em Clima Mediterrâneo, dedica-se à formação e capacitação não só do público geral, mas também de profissionais na área ligada ao paisagismo, para entender como estas plantas e comunidades de plantas comportam-se e a sua adaptação. Também desenvolve estudos de áreas protegidas, neste caso está a decorrer de Barrocal, na zona de Santa Catarina, da Fonte do Bispo, e promove também feiras e eventos de jardinagem, nomeadamente no outono. Existe sempre uma edição em que se trazem vários viveiristas que já se estão a especializar na comercialização destas plantas, que não são muito fáceis de encontrar noutros viveiros. E depois tem todo um site onde podem consultar a livraria e artigos imensos ligados ao tema. A minha apresentação já foi feita e agradeço muito, assim, não preciso desenvolver este slide. Os conteúdos desta apresentação, vamos tocar na jardinagem convencional, no sentido de perceber como é que chegamos a este ponto da jardinagem atual, este paradigma que temos, mas também a transição sustentável que em Olhão também já está a decorrer e existem vários exemplos que vamos visitar em conjunto, os desafios e os benefícios. Entrando aqui na convencional, na tradicional, a imagem escolhida foi propositada neste neurocitismo de querermos controlar tudo, a natureza, a sujidade e tudo mais, e termos coisas sempre com o mesmo aspecto, quando sabemos que na natureza não é caso, né? Tal como nós crescemos, mudamos. Então gostava de vos propor aqui este pensamento, reflitam internamente, se deixarmos de regar hoje os nossos jardins, o que é que vai acontecer em agosto? Já tem uma imagem, já tem uma ideia? Provavelmente muita gente associa esta imagem de pânico, de secura, de morte, de vai desaparecer e vai ficar horrível. E, claro, isto acontece quando escolhemos plantas que não são deste clima, não é? E que temos de estar ali quase a ligá-las como se estivessem a sobre num hospital, como relevado de turfa. Esquecemos que nós temos paisagens que são quase jardins semeados pela mãe natureza, não é? Isto é uma imagem em Vila Nova de Fontes, no ano passado, em junho, ali na zona costeira, e eu acho que talvez cada um de nós também tenha o seu conceito de beleza, isso também é importante percebermos. Mas se formos andando no sentido de jardins que tentam replicar realmente paisagens do Mediterrâneo, temos este exemplo que a gente vê isto em Montpellier, que é no sul da França, e ele tem um jardim demonstrativo, porque além de ser viveirista, ele depois também gosta de mostrar às pessoas como é que pode compor estas plantas, como é que podem ter o aspecto ao longo das estações todas. Na mesma altura, ou seja, no verão, estamos a falar de uma altura de dormência no mesmo jardim, mas numa zona diferente, com plantas diferentes, aqui já tem mais graus de verde, porque lá está, conforme as plantas, também vamos ter mais estrutura, mais verdura e podemos brincar e conciliar estas diferenças de tom e textura por aí fora. Esta imagem já é em Antiparos, que é uma ilha grega, então o designer, o Thomas Doxiadis, ele basicamente, talvez não consigamos distinguir a zona desenhada da paisagem envolvente, porque a ideia foi mesmo essa, foi integrar, abraçar o que existe e enaltecer. Este é um exemplo do sul de França, que já estão, pronto, apesar de ser uma paisagem no campo de golfe, sabemos que tem questões muito intensas a nível ecológico, mas eles, pelo menos neste aspecto,
decidiram, ok, vamos escolher relevados C4, ou seja, de estação quente, que se não forem regadas no verão ficam assim, ficou a tal paisagem dourada que foi aqui referida, mas elas não morrem, apenas é uma estratégia de sobrevivência, porque estão a usar gramíneas C4. Se usarmos as outras de turfeira, isso já são climas temperados úmidos que não correspondem às nossas condições. Portanto, mesmo nestas situações megalómanas é possível haver adaptações. E não nos esqueçamos, e aqui no Algarve sente-se muito ainda a influência de vários povos, nomeadamente o islâmico, que nos deixaram muitas estruturas de colheita e canalização e respeito pela água, e temos presente na arquitetura, na cultura, mas nós tivemos essa tradição. Tivemos foi um salto, uma influência muito grande de outras tradições que meio que entram aqui em conflito com as nossas condições. A nível de questão do relevado, também sofreu uma transição, porque se formos encontrar textos antigos no século XIII, referem-se a pratum como zonas de prado, com espécies imensas, variadas, não só gramíneas, em francês prairie, em português prado e em inglês meadow, e até temos depictações, ilustrações, mas o que acontece é que, a partir de uma certa altura, que é o século XVIII, recebemos a forte influência dos lords do norte da Irlanda ou da Escócia, que, tendo um clima apropriado para gramíneas de turfeira, era também uma forma de mostrar um status em que têm a capacidade de ter pessoas de cuidar do espaço de uma forma que se mantenha sempre igual e que não precisam ter um jardim de cultivo. Isto é um símbolo de status importado para a América, o resto do mundo, e que nós todos, de alguma forma, estamos muito agarrados a este conceito. As pessoas hoje em dia ainda têm esta ideia de mas o jardim tem que ter sempre um relevado e uma serva. Estes são os dois elementos quase imprescindíveis. Pronto, eu sei que aqui todos, para estarmos aqui sábado de manhã, e agradeço-vos a vossa disponibilidade, eu acho que já estamos todos um pouco alinhados na percepção de que é muita água, né? Estamos a pôr 10 litros de água por metro quadrado no pico de verão. Isto, como é de outro clima e está a receber mais calor, estamos a cortar mais, mas estimula mais o crescimento. Depois pomos fertilizantes, escarificamos, temos que pôr fitofármacos, que é produtos, né, de síntese, e estamos a perder biodiversidade e compactar o solo. Isto é outra coisa, porque as regas que são feitas nestes relevados cumulativamente vão compactando o solo. Além dos relevados, também importamos muito este alinhamento típico da agricultura, que depois nos dá um sentido de controle. Entende-se isso, que é ter as coisas distintas, geométricas, depois pavimentarmos tudo para não termos o sujo, para não termos dificuldades de gerir, pormos muitos inertes que muitas vezes vêm de longe, são coisas pesadas, são coisas que aquecem, são coisas que têm poeiras e quando pomos só algumas plantitas isto acaba por ser um deserto, não é? De uma certa forma. Pronto, nada contra isto, como já foi dito aqui, tem o seu lugar, talvez em espaços novos mais pequenos, mas temos que pensar num modelo que seja mais sustentável a nível de recursos e de biodiversidade. E depois também esta questão das telas, colocarmos as telas anti-ervas também é um grande problema. Retirar a oxigenação do solo não permite a biodiversidade das bactérias que necessitamos, porque é como a nossa flora intestinal, o solo, tal e qual precisa de ter essa vida. E quando começamos a importar com isto, interrompemos vários ciclos tróficos, né, da cadeia alimentar. Transição sustentável passa muito pela observação, não é? De conhecermos os ciclos nas 4 estações bem definidas no nosso clima, que é algo quase inédito, em outros climas não é tão nítido. Observarmos as plantas, como é que elas se comportam. E depois aqui é lançada outra pergunta: o quão conectados estamos com as nossas paisagens? Ou seja, mesmo com a parte em que temos o solo, as plantas, os animais,
quanto à disponibilidade, até temos por isso. Sabemos que o nosso nível de vida é muito acelerado e por vezes até não temos tempo para estar e simplesmente observar, para percebermos que em diferentes tipos de solos vamos ter comunidades ou elencos florísticos diferentes, não é? Aqui nos xistosos, esteva, a timos, mastiquinha, nos solos do barrocal já vemos outro tipo de plantas, as roselhas, muitos cistos diferentes. Nos do litoral, que já são mais areados, né? Tem mais areias, temos o medronheiro, as mariolas, os pinheiros. Isto também nos ajuda a ler e a perceber o sítio, né? O espírito do sítio. Aqui, só para revermos, porque muitas vezes esquecemos que este clima, além de ser da bacia do Mediterrâneo, que existe no Chile, na Califórnia, no sul de África e no sudoeste da Austrália, tem características muito específicas. O tal inverno ameno e úmido, o verão quente e seco, que é onde existe seca agronómica. Ou seja, nós temos duas estações de dormência e duas de crescimento, que é a primavera e o outono. O outono é a nossa segunda primavera, assim, florida mais curta, mas também vemos muitas flores, não é? Pois claro, temos às vezes uns ventos terríveis no verão, que é as nortadas, dependendo do sítio onde estamos, alguma neblina estival, ou seja, junto à costa corre neblina, e isto também vai influenciar o tipo de plantas que vamos tendo. Os incêndios são parte da nossa paisagem, a gestão dos incêndios da nossa paisagem é que é uma relação muito complexa e difícil, porque idealmente o fogo também devia fazer o seu papel de regeneração e de reiniciar a sucessão ecológica, mas da maneira como nós construímos, não é? Fazemos com que ela seja danosa para nós. E os solos são tendencialmente pobres em nutrientes. Não significa que não sejam solos fantásticos para muitas plantas, mas pobres em termos de nutrientes. Lá está, estas condições fazem com que haja uma evolução convergente. Isto é um termo biológico para significar que as plantas adaptaram-se, não é? Criaram estratégias de sobrevivência como folhas brancas ou peludas para refletir a água ou para minimizar as perdas por evapotranspiração, folhas muito carnudas ou rijas, até algum desenvolvimento de lignotúberos, que são, digamos, são acumulações de hidratos de carbono e é onde a planta regenera depois de um fogo. Aqui não conseguem ver pela imagem, mas isto era um quercus que depois do fogo já começa aqui a brotar porque tem aquela reserva de energia. Lá está, esta tabela demonstra os índices ao longo do ano, só para exemplificar que temos a florida primavera, o outono também, mas depois temos um verão dourado, de bronzes, e depois temos talvez um inverno mais prateado, e com os verdes que ficam sempre perenes, as folhas que são perennifólias. Desafios. Para fazer esta transição implica realmente abrirmos um pouco a mente e estarmos disponíveis a uma maneira diferente de intervir, não é? De uma forma geral, na jardinagem ou em tudo que toca a parte das plantas, no mundo todo temos estes três grandes problemas, que usamos muito plástico, não só para aquelas telas, mas também os próprios vasos, não é? Os vasos são mais leves em plástico, já existem algumas alternativas, mas não são ainda 100% viáveis. A questão da turfa, que é basicamente zonas de turfeira, né? Onde chove muito, no norte do país também temos, mas são zonas onde acumula muita matéria orgânica e isto é ótimo para os viveiristas, vão lá, tiram aquilo e usam para as plantas porque retém a água, é leve, ou seja, mais uma vez nos custos do transporte facilita, não é? Só que estamos a destruir também ecossistemas que demoram muito tempo a regenerar para pormos plantas para outros sítios. Portanto, pronto, isto tem algumas complicações. Depois os pesticidas, porque ainda estamos muito agarrados à agricultura convencional e sempre que há uma doença queremos logo aplicar um medicamento, né, um fitofármaco, tal como a nós, às vezes estamos neste registro. E depois, ainda acresce no nosso contexto a questão do nosso clima e a escolha de plantas desajustada,
pormos água em excesso também para as nossas plantas também vai criar outros problemas. Lá está, temos uma desconexão e talvez até pouca apreciação pelas nossas paisagens. E a jardinagem ou as pessoas que cuidam das plantas também não é um trabalho muito valorizado e neste momento não é uma profissão que tenha uma ascensão muito clara. Talvez nas câmaras exista alguma progressão, mas de uma forma geral isto não está muito definido, não é? Então não ajuda também ou seja, se não houver pessoas a cuidar das plantas, depois não vale a pena estarmos a pensar em fazer projetos se ninguém vai poder cuidar delas, não é? Pronto, e realmente o clima em transição exige que pensamos e agimos de acordo. Isto já foi tudo mencionado aqui, portanto não vou repetir, que é o clima em transição está a acrescentar contrastes cada vez mais extremos. Se calhar só ia referir aqui esta questão, que é, nas próprias plantas está a ocorrer uma desregulação fenológica e fisiológica. E o que é que isto significa? Fenológica tem a ver com quando é que dá a flor, quando é que dá o fruto, quantas vezes é que dá a flor por ano. Há plantas que estão a dar mais do que uma vez por ano. Isto esgota as energias da planta, isto confunde os polinizadores. Há polinizadores que não são só insetos, aves e tudo mais, que fazem migrações para terem alimento em diferentes zonas e depois chegam lá e não têm comida. E a própria planta fica esgotada, se calhar não vive tão longevamente como poderia. Fisiológica, lá está, ela também começa a desregular o próprio crescimento. E isto ainda acresce uma dificuldade maior de observarmos as plantas e percebermos o que é que elas precisam. Tal questão, isto é uma alfazema e um alecrim, talvez nesta não se veja tão bem, mas no alecrim já se começa a ver estas folhitas assim, castanhas. Quando começamos a vê-las, a maior parte das pessoas já acha, opa, a minha planta está a secar, eu tenho que regá-la mais. E no verão, as plantas mediterrâneas adaptaram-se precisamente para fechar as tomas, que são poros que elas têm ao longo do caule e das folhas, para reduzir as perdas de evapotranspiração. E se pusermos mais água nos pés, elas não conseguem gerir essa água toda, então começam a ter doenças fúngicas, como a fitófora. E aqui nesta imagem isto foi uma experiência que submeteram plantas diferentes a níveis diferentes de fitófora. E podem ver, nesta foi o mais extremo. Ela perde praticamente a zona toda radicular, a zona das raízes. Pronto, lá está. Isto é um exemplo, mas existem outros. Realmente é isto. Os modelos de jardinagem que herdamos, até mais recentes, não os do Aula da Luz, não é? Estão-nos a dar percepções ou expectativas desenquadradas com o que nós temos em termos de condições. Prendemos-nos com essas expectativas e depois o clima ainda por cima está a entrar numa evolução diferente. Vamos então começar aqui pela Rosie Perla. Em primeiro, desculpa, meu português é um pouco... mas continuas quando falar sobre plantas, a paixão é sobre tudo, tá bom? Nós estamos aqui no Algarve, mais 20 anos, chegar em 2004. Temos um jardim de 2 hectares mais ou menos, outro lado de Moncarapaccio, e não tenho relva nenhuma, ok? Não há sistemas de rega nenhuma, não rega nada. Não só um jardim, é mais uma tortura das plantas que nós crescemos em nossa zona. Mas a paixão para as plantas do Algarve começar 30, 40 anos atrás, com as primeiras visitas para férias. E para mim, acho que a diversidade e o ramo das plantas disponível aqui no Algarve, no Barracal em particular, em especial, é incrível. É difícil às vezes para as pessoas que moram aqui para apreciar estas tesouras, estas coisas fantásticas
e integrar elas em nossos jardins é uma das maiores coisas mais importantes, muito importante, para educar as pessoas, para avaliar estas plantas e o papel em nossas paisagens. E por isso, conjunto, queremos partilhar nossas experiências para as pessoas que não pensar, às vezes é um pouco medo sobre usar jardim seco e tudo pica-pica. Não é. Aromática é muito bonito. Desculpa, estou. Ok. Ok. Finíssimo. Ok, sim senhora. Pois há uma coisa interessante que eu aprendi com a Rosie, é que nós aqui temos mais diversidade nas plantas do que, por exemplo, o Reino Unido. É curioso. Apesar de sermos muito menos verdes, não é? Mas temos uma maior diversidade, é um bocado a tal oportunidade que a pobreza do solo dá a isto. Isso é muito interessante e é muito relevante para nós não nos esquecermos. Bom, eu então passaria à professora Ana Paula Rocha. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, em nome da Universidade. Em nome dos cursos de arquitetura paisagista que existem na Universidade, licenciatura e mestrado, muitos desconhecem sequer a profissão. Eu não preparei propriamente uma apresentação, fui convidada para uma discussão, para uma mesa redonda, mas com base na apresentação da arquiteta Jéssica, que já trouxe muitas questões, e também com as introduções que ouvimos, há aqui 2 ou 3 pontos que eu posso lançar, imagino que depois tenhamos a oportunidade de discutir. Uma questão que eu acho muito importante, que é para termos cidades sustentáveis e agora especificamente introduzir a vegetação mediterrânica nos nossos espaços urbanos, que eu penso que é esse o grande propósito, nós precisamos de vários atores e eu vejo que estão aqui reunidos e que já estão muito sensibilizados. Portanto, os decisores políticos, pelo discurso que fizeram, parece-me que estão perfeitamente conscientes e sensibilizados, têm o conhecimento necessário, os técnicos, obviamente, do meu lado, que é obviamente. Depois a academia, que muitas vezes está separada no fundo desta componente técnica das câmaras, mas que não é, com o qual se podem estabelecer sinergias interessantes, não é? Porque há muito conhecimento que é produzido na academia e que podia ser transferido para as questões práticas e, por fim, a população. E, como a arquiteta Jéssica disse muito bem, se calhar até é o elemento mais difícil de chegar, porque é muito difícil desmontar aquela ideia, aquele paradigma que as pessoas têm do que é um jardim. Um jardim é uma zona com relva, com árvores, um bocadinho com tempo lá embaixo, regada, bem regada. E quando passamos a ter uma vegetação mais rústica, que nós até apreciamos muito quando vamos passear, ao Barrocal, à Serra, depois quando ela vem para a cidade já há aqui uma dificuldade em aceitar. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser construída pouco e pouco, não é uma mudança que se faça de repente, com sensibilização, com exemplos, com educação ambiental, a pouco e pouco as pessoas vão começando a apreciar essas questões. Outra questão que eu também gostava de trazer aqui para a discussão, e por acaso foi algo que falámos, participei num encontro agora no início da semana, com vários países europeus, tudo projetos à volta de questões da sustentabilidade, que é a ideia de deixarmos de falar da vegetação e da água, que foram os 2 temas aqui focados, como recursos, e eu ouvi o uso da palavra recursos, mas como bem comum. É diferente. Um recurso é uma coisa que nós usamos e tentamos separar. Um bem comum é algo que nós precisamos de alimentar para viver. E, portanto, a água é um bem
bem comum, a vegetação mediterrânea é um bem comum. Portanto, se calhar também nas nossas cabeças temos que mudar um bocadinho essa perspectiva e também no nosso diálogo. Uma terceira questão que eu também gostava de trazer, um bocadinho para complementar, porque a apresentação da arquiteta Jéssica já abordou muitos temas importantes e desmontou muitas questões e muitas falácias, a questão de que a vegetação mediterrânea não precisa de água. Não é verdade, não precisa de água quando cresce espontaneamente, mas também quando cresce espontaneamente ela associa-se de uma maneira especial. Há plantas que morrem, plantas que sobrevivem. Quando nós as plantamos propositadamente e as dispomos espacialmente num espaço planeado, elas precisam de facto, pelo menos nos 2 primeiros anos. Eu penso que a escola João da Rosa já pertence à freguesia de Caldas e em abril fizeram uma iniciativa muito interessante, plantaram uma floresta miowaki, também penso que com o apoio da junta de freguesia, e há regra. É a vegetação autóctone, vegetação mediterrânica, vários estratos, desde plantas pequeninas até árvores, mas tem de facto garantido pelo menos durante 2 anos a regra. Outra questão que também foi abordada e que também me parece que nós também temos que ficar muito atentos é a questão das alterações climáticas. Estão a mudar um bocadinho a adaptação. Nós temos como esta ideia desta vegetação mediterrânica, mas neste momento nós temos verões mais quentes, temos mais falta de água. E, portanto, o índice de rusticidade das plantas também se vai alterar. E isso está a acontecer por toda a Europa. Plantas que que eram bem adaptadas em jardins alemães começam a morrer porque agora já há plantas de climas mais quentes que se adaptam àquela situação. E nós também provavelmente vamos ter que olhar para essa mudança e procurar, não só no nosso contexto, mas também um bocadinho mais a sul, porque é provável, não é, que haja plantas que comecem a adaptar-se bem a essas circunstâncias. Portanto, há aqui um conjunto de questões que eu acho que podem ser debatidas. A questão da água, fundamental, falou-se de que há um plano para criar bacias de retenção, assim, isso é inevitável, não é? Porque não só pelo controle das cheias, mas também pelo facto de toda a água que nós conseguimos preservar é água que se infiltra e que entra no ciclo hidrológico sem passar pelo oceano, onde deixa de ser utilizável diretamente por nós, a não ser que utilizemos estruturas altamente high-tech e complexas para estabilizar, essas coisas todas, com imensos custos de energia, imensos custos de materiais, portanto, toda a água doce que pudermos aguentar. Os espaços verdes urbanos podem ser preparados para armazenar e infiltrar essa água. Eu penso que esta rua, pelo menos, já foi feito um bocadinho, o projeto já foi feito um bocadinho de acordo com esses princípios. E só queria depois, mesmo uma última coisa, que é um bocadinho provocatória, mas uma árvore produz imensos serviços ecossistémicos que são importantes para nós. Sequestra dióxido de carbono, produz oxigênio, controla a pluviosidade que chega ao chão, retém poeiras, consegue transformar e limpar ou purificar o ar. Uma árvore grande, agora, uma árvore podada, como eu vejo muitas vezes em muitas cidades, não vou focar em Aragão, uma árvore que tem 2 ou 3 pontas
Imaginem o que era se nos atirassem a cabeça. Se não tem folhas, não produz, só tem tronco. Portanto, a questão da manutenção, ou melhor, a questão da gestão, é tão importante como a questão da instalação. Do que é que nos serve ter uma rua com árvores ou uma avenida com árvores? Se as árvores, quando são podadas, praticamente são cortadas aquela poda da tarrafa, não é? O serviço que ela prestava deixou de prestar. Não interessa se no dia da árvore plantamos uma árvore, porque depois no dia passado um mês vêm os serviços contratados muitas vezes, agora aqui pelas entidades e pelos serviços públicos e políticos, e praticamente destrói esse investimento que foi feito. Portanto, se os decisores políticos e os técnicos querem de facto fazer um investimento, esse investimento tem que ser pensado para perdurar e para continuar a beneficiar. Se passado algum tempo se corta esse benefício, o investimento é perdido. Não vou dizer mais nada, acho que tens aqui provocações suficientes. Vou passar aqui a palavra a minha colega. Então posso ouvir. Sim. Como já todos falaram, é importante este tema das alterações climáticas, no sentido de que cada vez mais existe um aumento da temperatura e os períodos de seca são cada vez maiores. Face à escassez de água que passámos no ano passado, que foi muito grave aqui para o Algarve, tem vindo a existir cada vez uma maior necessidade de gestão eficiente da água em espaços verdes públicos, com a adoção de sistemas automáticos e inteligentes. Temos vindo a integrar nos novos espaços que vamos construindo sistemas inteligentes que são geridos à distância. Os jardins mediterrâneos e a arborização urbana têm vindo a ser vistos nas novas obras. Penso que temos feito um bom trabalho, isto para dar nota. Eu sou técnica do município desde 2008 e quando comecei a ver os projetos de arquitetura paisagista, a maior parte dos projetos eram relevados. Inevitável, porque efetivamente quando está verdinho é tudo muito bonito e os nossos olhos todos gostam de um bonito relevado, sejamos francos, mas fazia-me muita espécie, porque na formação que eu tive na Universidade de Algarve já tínhamos essa sensibilidade e foi-nos transmitido todo esse conhecimento e fazia-me muita confusão, mas conseguimos fazer uma transição e uma sensibilização por parte dos promotores, porque nem sempre depois é fácil. O relevado tem menos custos iniciais, porque é preparar o terreno, colocar ali o relevado, depois como a manutenção e a gestão passa para a Câmara, já não há o problema dos custos de água por parte do promotor, porque passam todos esses custos passam para o município e era muito mais fácil, mais rápido, mais fácil e ficava tudo muito mais verdinho. Efetivamente temos vindo a fazer esse trabalho de tentar introduzir mais espécies autóctones, reduzir ao máximo os relevados, trocando por prados floridos, onde efetivamente há a necessidade de fazer essa rega,
mas com muito menos custos para o município. Portanto, só para também dar aqui um bocadinho da minha visibilidade em termos de técnico e como é que temos que ir mudando também as mentalidades, quer da população, quer também dos promotores. Pronto, depois essa redução em termos de custos de manutenção e consumo hídrico tem que ser crescente. Pronto, em termos de práticas adotadas, temos feito o uso de espécies adaptadas ao clima mediterrâneo, espécies com baixas necessidades hídricas e por conseguinte, com uma redução muito grande do consumo de água. As áreas relevadas no município, temos feito a redução ao máximo, tentando deixar apenas os relevados nas zonas desportivas ou zonas que efetivamente são usufruídas pela população. Os sistemas de rega estão a ser todos otimizados, maioritariamente através dos sistemas gota a gota, e temos vindo a fazer também uma substituição gradual dos relevados por espécies mediterrâneas. Temos aqui alguns dos arbustos utilizados, não quis pôr aqui muitos para também poderem estar. Estes arbustos são conhecidos por todos: o alecrim, a santelina, o medro, muito temos utilizado agora bastante nas últimas obras. As árvores que temos utilizado também são árvores que conseguimos integrar nos nossos jardins e nos nossos regulamentos públicos. Temos também tentado aumentar a plantação de árvores em meio urbano. Vamos agora fazer também, está a decorrer agora um concurso para a aquisição de árvores para fazer plantação em todas as freguesias do concelho. Pronto, para tentar melhorar o conforto térmico, reduzir as ilhas de calor, cada vez que se tem sentido mais, melhorar a qualidade do ar e valorizar o espaço público. Pronto, nestes critérios há a necessidade de fazer uma escolha correta da espécie, colocar dependendo do sítio, todas as espécies com baixas necessidades hídricas e resistência cada vez mais que sejam resistentes ao calor urbano. Existem desafios, muitos, que é a sobrevivência inicial das plantas. Nem sempre as plantações e os solos são os melhores para nós podermos fazer essas plantações, mas mesmo em termos de, enquanto elas não se fixam num espaço público, enquanto elas não têm um tamanho maior, há muita dificuldade é muito fácil não as manter, porque há sempre pisoteio, há sempre uma manutenção que não é tão bem feita e lá vão as plantas mais pequenas e temos que voltar a fazer a reposição. Há sempre esta necessidade de rega, como a arquiteta Jéssica também já falou, nos primeiros anos. É imprescindível, não conseguimos fazer as plantações sem qualquer rega. Outro dos desafios é manter estes espaços verdes com menos água, porque cada vez o calor é maior, as temperaturas cada vez são maiores. Há também a dificuldade na manutenção dos espaços por equipas especializadas, com formação, a compactação dos solos urbanos, a sensibilização da população e mais uma vez, a escassez hídrica. A estratégia do município
por dar a continuidade de implementar sistemas de rega inteligentes. À medida que vamos construindo, vamos colocando esses sistemas novos. Os mais antigos vamos tentando progressivamente substituir, porque também temos um orçamento, o município tem um orçamento e nem sempre é fácil também gerir e atribuir só para os espaços verdes. Há esta vontade de substituir gradualmente os relevados por os prados floridos, a criação de corredores verdes, de aumentar arruamentos que tenham arborização, para também fazer com que a temperatura da cidade também consiga ficar mais amena. Tal como tinha dito também, o aumento da cobertura arbórea urbana também é uma dessas estratégias e principalmente a priorização das espécies mediterrâneas. Pronto. Deixo aqui uma frase para construir uma cidade mais sustentável, eficiente e adaptada às alterações climáticas, que é o nosso mote da atualidade. Mas uma coisa que não foi assim tão abordada e tem a ver um bocado com os serviços ecossistémicos dos jardins e das árvores e tem a ver com a necessidade das pessoas, quer dizer, o homem é um ser natural, é um ser que vem da natureza, vem para a cidade e se calhar tem cada vez mais necessidade de um contacto com a natureza e a porta de abertura para o contacto com a natureza na cidade acaba por ser os jardins. Indo buscar a definição da Organização Mundial de Saúde, a saúde é o bem-estar físico, mental e social e não só a ausência de doença, e as partes verdes da cidade contribuem para esse bem-estar físico, mental e social da população. Uma coisa que foi abordada logo aqui no início da apresentação, não sei se foi por parte da Junta de Freguesia, se por parte da Câmara, os jardins de facto devem conter alguns equipamentos para que as pessoas façam exercício, desde dos séniores até aos mais pequenos. E se calhar a associação até poderia fazer brincadeiras que acho que atualmente já não existem, como é o jogo da macaca, e que se calhar em contexto de jardim era capaz de ser interessante. Portanto, a prática desportiva são pontos de encontro e contribuem para a qualidade do ar. Pois, também já foram faladas aqui as questões de alterações climáticas, temos ondas de calor cada vez mais frequentes. Os períodos de seca são mais prolongados, muitas vezes são de ano para ano, portanto são mais prolongados, e também começam a acontecer cada vez mais eventos extremos, como cheias e mesmo outros, e mesmo esta velocidade de vento que foi atingida nestas últimas tempestades. Depois há um efeito de ilha de calor, portanto os prédios refletem o sol, há muita zona impermeabilizada que também retém o calor e reflete o calor. Tanto que no centro da cidade se pode atingir cerca de mais ou menos 5 graus nas periferias. E a temperatura diária e noturna são sempre mais altas e acaba por haver menos diferença. Por outro lado, os jardins também contribuem para a mitigação das alterações climáticas, quer pela baixar a temperatura, quer pela absorção do carbono. São zonas de infiltração e fazem o abrandamento do espelhamento superficial. Portanto, isto também já foi aqui abordado. Em relação à rega, depois temos que repensar a rega. Para já, a nível de perdas, do consumo urbano, há cerca de 30% de perdas e a nível agrícola há cerca de 25%. Os métodos de rega, geralmente usados são a expressão localizada, subterrânea e superfície. Em jardins, geralmente, o que está a ser optado atualmente mais a ser usado será, portanto, a localizada, e é aquela que poupará mais água. Também poderá-se equacionar a utilização de fontes alternativas de água. Eu coloquei aqui a APR, que são as águas residuais tratadas, se bem que levantam dois problemas. Primeiro, é preciso criar portanto, condutas próprias para a canalização dessa água desde as hectares até aos jardins,
E depois a água tratada tem outro problema que é ter uma condutividade elétrica maior, portanto, tem 6, portanto é preciso uma melhor gestão se for usar águas tratadas. E se calhar por isso é que apenas hoje em dia cerca de 2% da água residual tratada usada é só cerca de 2%. Isto pelo menos com os dados que obtive da PAS, da Plataforma Água Sustentável. Eu agora trouxe este pequeno esquemazinho aqui, que é um bocado do início da planta, que é a parte da fotossíntese. A fotossíntese acaba por ser a fixação de energia solar em compostos de carbono, em que a planta vai usar dióxido de carbono, vai produzir açúcares, compostos carbónicos, não são propriamente açúcares, e vai expelir oxigênio. Por isso precisa de água e nutrientes. E ao construir estes açúcares, estes compostos carbónicos, não sei depois toda a base de construção da própria planta, e ela tem que gerir esses compostos. Ou produz mais folhas, ou produz raiz, ou produz frutos. E quando eu meto ali a rega necessitária controlada, assim uma planta que esteja sempre regada, não vai investir muito em raízes porque tem uma absorção de água mais facilitada. Se lhe cortar a água e ela sentir necessidade, ela vai, em princípio, estender a raiz mais ao fundo e buscar água. E esta adaptação é que depois leva a que nos primeiros 2, 3 anos da plantação se tenha a regar e depois, quando ela já está perfeitamente consolidada, em princípio as regras já não serão necessárias ou poderão ser mais espaçadas. Agora trouxe algumas plantas, e isto é uma coisa que eu costumo dizer sempre, é que as pessoas, quando se fala assim em plantas mediterrânicas, podemos ver o exemplo do que existe à nossa volta, mas depois, se calhar, as pessoas reagem logo. Isso é mato. O que eu acho interessante no jardim deve ser apercebido, quer visualmente, quer pelo movimento, quer mesmo pelos aromas. Portanto, comecei por colocar aqui coáceas, portanto, algumas, a avena, a setipa, a brisa máxima, que eu acho que é uma planta lindíssima quando está ao verde. Nada delas precisa de rega nenhuma. Pois não precisam de rega nenhuma. Mas meter isto no jardim entram logo no conflito das pessoas. A rega causa falhar. Depois, aromáticas, aqui tínhamos mais tistina, meti ali uma que é uma provocaçãozinha, mas é mais para chamar a atenção, que é o Thymus lotocéfalos, é uma planta protegida. Por isso é que eu meti ali porque isto também é de pensar que vamos ao campo, apanhamos sementes ou apanhamos plantas e metemos no nosso jardim, não pode ser, temos que saber se é planta protegida, se não. E já foi falado aqui no Flora One dá para saber se é planta protegida, se não é protegida e o que é que se pode fazer. Meti só ali dois sítios em que é possível ou comprar sementes ou comprar plantas. A marca AGL é uma associação de desenvolvimento local, salvo de Montemor, e que tem permissão para pegar sementes e para viver de plantas. Tem uma lista extensa de plantas. Depois há Sementes de Portugal, que acho que é a vossa associação verde, também se queremos ter algumas plantas autóctones de cá, é uma forma de conseguir obter plantas. Isto para os jardins privados. Depois aqui, as fotografias, aconteceu ali alguma coisa, mas é as lavândulas, por acaso fiquei contente que aqui nestes canteiros há uma lavândula vividos, que eu gosto bastante, que é o gerânio verde, parece um aroma diferente. O tempo não se vê. Depois, quando eu digo os jardins serem percebidos também pelo aroma, há uma planta que eu acho interessante, que já estava ali atrás, que é o Helichrysum, que é a perpétua das areias. Eu já tive a experiência, uma vez de madrugada, de estar a passear na rua a perceber-me da presença dele pelo aroma aquele que vinha, e a mesma experiência ao final da tarde. Portanto, o jardim não é só visual, comigo, acaba por ser os aromas. Temos ali, por exemplo, a palmeira Ana, que é a única palmeira da Europa, que também é bastante resistente. Temos aqui uma que a fotografia também não está coisa, que é a alcaparra. A alcaparra, eu pensava que a alcaparra existiria em Portugal por ela, mas não. Tenho. Eu também tenho, mas Sim, as flores. sim, as flores estão ali. Que é bem uma coisa, tem que se ver ao final da tarde. Amanhã já.
Depois temos ali o Anho dos Castros, também é uma flor bastante bonita, aquela espiga azul, e que também resiste bastante, não precisa de muita água. E depois o jasmim amarelo, o medronho tem a particularidade de, em determinadas alturas, termos frutos e folhas na mesma árvore, e que são árvores que acumulam reservas na raiz, em caso de incêndio, são aquelas que são as primeiras a arrebentar. E depois também tirei aqui uma fotografia de um parque junto ao Teatro das Figuras. Está ali alfarrabeiras, estão bastante saudáveis, e acho que é preferível termos parques de estacionamento com sombra de árvores do que com tolos, com lonas. Agora a outra versão, essa é melhor porque é painéis solares, que sempre só tem alguma vantagem, e concordo um bocadinho com a microgeração, mas é sempre preferível ter árvores portanto, para mitigar as alterações climáticas, fazer sequestro de carbono, já foi aqui falado, e também o calor. Depois é assim, amendoeiras, cuecos, se calhar as plantas mais autóctones de Portugal são os cuecos, desde os sobreiros, as ilheiras, o carrasco e a oliveira. Ali a fotografia da oliveira não ficou assim. E agora, por fim, para acabar, já que partes me ouviram, aqui só duas sugestões de leitura. Este eu sei que a Associação tem a versão em inglês, a vida secreta dos fungos, e se calhar a aventura das plantas na terra tem muito a ver com a associação com os fungos. E depois outra é a Cidade Viva, do Roberto Mancuso, e aqui até há um caso engraçado, que é um arquiteto, eu nunca me lembro o nome do senhor, um arquiteto paisagista de uma cidade do Brasil, uma vez decidiu tornar uma rua, arborizar a rua completamente da noite para o dia. Juntou uma task force, fizeram o trabalho, na manhã seguinte a rua estava completamente com plantas, e ele tinha uma equipa preparada porque sabia que a população ia reagir. Houve alguma reação, mas depois adaptaram-se, e acho que provavelmente até ajuda na manutenção da rua. Bom, é isto. Obrigado por me terem ouvido. Também quero agradecer a Junta de Freguesia, a Associação Após e a Câmara. Eu já acredito que eu sou da área agronómica, portanto, à partida nós temos uma intervenção também dos agrónomos a nível da cidade, muitas vezes na tal gestão dos espaços, fundamentalmente, não na sua planificação, habitualmente, e portanto às vezes temos que gerir aquilo que os outros desenharam, que às vezes não é fácil. Eu sou professor de agronomia, também na Universidade do Algarve, onde trabalhamos algumas destas questões, do mestrado em hortifruticultura, onde também abordamos muitas vezes os espaços verdes, uma vez que abordamos a produção de plantas e as plântulas nesses espaços verdes. Bom, portanto, eu não trazia nada preparado para falar, aquilo que tenho aqui basicamente são coisas que foram resultando daquilo que fui ouvindo por aqui. E portanto, vou fazer alguns comentários aqueles comentários que vou fazer não são de contrariar ninguém, mas dar alguns complementos em razão. Bom, em primeiro lugar, a biodiversidade que nós temos, que é grande, ela resulta de uma coisa que é ótima, que é a diversidade que nós temos de condições. Porque essa diversidade que nós temos aqui não surge por acaso, ela surge porquê? Porque nós, por exemplo, a nível do Algarve, temos, além dos solos que são pobres, não é? Pobres particularmente em matéria orgânica, particularmente em alguns nutrientes, mas eles são muito diferentes. Nós, aqui no Algarve, muitas vezes andamos 10 metros e encontramos um solo diferente, com um pH diferente, com profundidade diferente, com tudo isso. E, portanto, isso faz com que as plantas naturalmente também sejam diferentes. Nós vamos do barrocal para a serra e encontramos uma vegetação completamente diferente, ainda que as condições de clima sejam as mesmas. O clima em si muda também. E nós podemos pensar, o clima, isto é, não, quer dizer, em termos de microclima, há alguns fatores que são particularmente limitantes no que diz respeito à vegetação. Nós encontramos zonas que têm geada todos os anos e encontramos zonas que nunca têm geada. E às vezes a diferença vai de 50 metros de um para o outro, ou de 100 metros como muito. Uma zona cuja vegetação tende a ser tolerante à geada e a outra que não é? Portanto, essa diversidade é aquilo que faz também com essa diversidade de condições. Depois temos a disponibilidade de água, que é marcante também nisto, não é?
Nós temos os vales e temos uma vegetação dos vales, das ribeiras, dos rios, e depois temos uma vegetação das encostas, da encosta soalheira e da encosta de Umbria, né? Aquela que está virada ao sol, aquela que está virada, tem predominantemente sombra durante o verão, né? E portanto que tem umas condições completamente diferentes. E, portanto, a vegetação de Umbria e a vegetação da soalheira são diferentes na paisagem, né? E portanto, daí que nós temos todas essa diversidade de plantas que depois nós podemos usá-las também na cidade, nas diversas condições. E um pouco a cidade, ela de alguma forma deve reproduzir isso, penso eu, né? E ela necessita de reproduzir isso. Bom, há um ponto assente em relação aos relevados que todos somos de acordo. Né? Portanto, os relevados são muito bons para jogar futebol e para jogar golfe, inclusivamente, né? Que é um desporto que também tem o direito de existir, e para os diversos jogos. Na paisagem, na cidade, no espaço verde, eu ainda estou à procura de alguma vantagem do relevado homogéneo, ou seja, porque nós ainda por cima temos, nas nossas condições também, uma diversidade de plantas dos prados que é extraordinária. Nós temos uma diversidade não só de gramíneas como das fabáceas, ou das luminosas, se quisermos ir para a terminologia mais antiga. Portanto, ainda por cima são capazes de absorver azoto, de fixar azoto, né? E nós temos isso, e isso está estudado, ainda por cima existe disponibilidade de sementes. Nós podemos comprar, se formos comprar, existe disponibilidade de sementes para as diversas condições, para diversos tipos de solo, para diversas condições, portanto. E esses prados, eles não são menos resilientes no que diz respeito, quer às condições climáticas, quer inclusive no que diz respeito ao pisoteio. Portanto, que é aquilo que numa zona urbana pode ser mais diferenciador, digamos assim, em termos de exigência do espaço, em comparação com aquilo que é um espaço natural. E, portanto, eu acho que existem todas as condições para substituir aquilo que são os relevados, e a mim impressiona às vezes a questão dos relevados, mas eles são uma coisa. As histórias, inclusive, na universidade, a certa altura, meter logo um relevado, porque era para homogeneizar, não sei o que era, para não sei quanto, para depois no futuro. Não tem justificação nenhuma, basicamente não tem justificação nenhuma, ou seja, mesmo que queiramos instalar uma zona verde, não é? Um prado, falo muito bem, vai ter plantas, diversas plantas ao longo do ano, não vão ser sempre as mesmas a estar lá, vai necessitar de um corte, eventualmente, porque vai haver alguma vegetação mais alta que pode necessitar de ser cortada, mas é um corte muito menos intenso do que o corte dos relevados, portanto, com menos emissões de CO2, quer dizer, eu diria que é só vantagem. Quanto à água e à rega, têm todos muita razão no que diz respeito aos prados, às zonas adaptadas e, portanto, não regadas. Ou seja, os jardins de sequeiro, eu acho que fazem todo o sentido. Mas, na mesma coisa, também devo dizer que os jardins regados também fazem sentido. Portanto, há algumas coisas que nós queremos na cidade, alguns serviços ecossistémicos que nós queremos na cidade, começando desde a fixação de carbono, ao contrariar o efeito das ilhas de calor, né, dentro da cidade, em que as plantas que melhor o fazem, nomeadamente as árvores, eu trabalho fundamentalmente com árvores, né, as árvores que melhor o fazem são realmente as árvores que necessitam de água, necessitam de um suplemento de água. E, portanto, o que nós estamos a encontrar, vamos lá ver, nem podemos ir àquele princípio de tudo tem que ser regado, mas também não podemos ir ao princípio de tudo tem que ser de sequeiro, não é? Ou que só há água para instalar. Portanto, o jardim regado faz todo o sentido por esses efeitos, esses serviços ecossistémicos que prestam, a frondosidade que aumenta, portanto, em termos de retenção de partículas de poluição, quer dizer, há toda uma série de aspectos que são importantes também. O que nós temos é que reter água, ou seja, as cidades são hoje um ponto de desaparecimento de água, de perda de água, digamos assim, extraordinário. Há tempos, só por curiosidade, tenho um dom lá em casa e há tempos fiz assim as contas, a área da cidade, não é? E aquilo que choveu, de intensidade, fiz as contas, quanto é que choveu nesta chuva, num dia, em 24 horas, quanto é que
caiu de água nesta cidade e esta água foi toda para o mar sem nenhum aproveitamento. Não é? Portanto, nós na cidade arranjarmos bacias de retenção, cisternas, aquilo que seja, que tenham alguma água para posteriormente ser usada na rega, é fundamental. Aliás, é assim, nós todos falamos de alterações climáticas, nós quando escrevemos artigos agora, isso faz parte, né? Temos de escrever alterações climáticas. Às vezes estou um bocado farto de falar de alterações climáticas. Nós não precisamos falar em alterações climáticas para abordar estes assuntos. Quer dizer, o Algarve ciclos de seca teve N ciclos de seca, aquilo que nós sabemos, pelo menos aquilo que existe registro histórico, o Algarve teve secas no final do século XIX de morrer pessoas de fome, porque não havia produção de alimentos. No princípio do século XX, nos anos 30, ainda conheci pessoas que tinham a memória dessas épocas, que falavam da desgraça que foram esses anos. Foram ciclos de seca muito piores do que aquilo que nós tivemos agora recentemente. Não só eram mais graves do ponto de vista de que foram mais anos de seca, como, claro, na altura não tinham as ferramentas que nós hoje temos. Não é? Temos os supermercados que nos permitem, apesar de tudo, depois resolver o assunto no que diz respeito à alimentação. Portanto, nós não precisamos sequer de falar de alterações climáticas para dizer que nós temos de ter poupança de água, temos de ter cuidado de termos de reter água, e de resto isso é uma coisa que existia, que as cisternas são, por exemplo, uma coisa que já existia muito mais no Algarve, seja nas povoações, seja nas casas no campo. E, portanto, temos dito isso. E a eficiência da rega agora, nós hoje, de forma como podemos fazer a rega, pode ser muito mais eficaz do que era há uns anos atrás. Portanto, hoje temos toda uma série de mecanismos. Há uma coisa, por exemplo, na cidade, a cidade, é bom que se passe para a rega gota a gota, mas quer dizer, mas a rega gota a gota, quando nós estamos a falar de agricultura, que é aquilo que é a minha área, né? Quando estamos a falar de gota a gota, nós, por exemplo, nos pomares do Algarve, isso constitui assim 98% dos pomares já. Quer dizer, já não se rega de outra forma. Quer dizer, não. Portanto, nas cidades, inclusive nos campos de golfe, né? Quando se fala às vezes de melhorias tecnológicas, eu acho que isto basta um bocado a tal coisa da agronomia. Eu acho que as pessoas às vezes têm uma ideia muito errada do que é a agricultura hoje. Muita gente. Às vezes temos a ideia de que a agricultura é uma coisa atrasada. Nós, se formos ver nesses aspectos, a agricultura evoluiu muito mais do que o cuidado dos espaços urbanos nas cidades e mesmo nos campos de golfe, do ponto de vista tecnológico. Nós hoje falamos, experimentamos e temos ensaios de rega subterrânea, em pomares, a rega gota a gota, obviamente, está, a rega deficitária, tudo isso nós estamos a trabalhar isso, não é? Parece-me muito mais do que nos espaços urbanos e até nos campos de golfe, onde existe recurso de dinheiro, não é? Para poder investir mais nisso, não é? Porque é que o agricultor, quando se fala de perdas de água no campo, isso entra no bolso do agricultor, portanto ele sente isso e, portanto, ele faz. Não quer dizer que não haja asneiras feitas em todo o lado, e não haja agricultores que fazem asneiras, mas quer dizer, é que aquilo custa, e, portanto, o custo é um custo significativo, e, portanto, o avanço aí, muitas vezes, foi mais do que às vezes as pessoas imaginam. Não posso deixar de entrar aqui em alguns aspectos. A questão das invasoras. A questão das invasoras, a mim incomodam-me as invasoras, incomodam-me, se quiserem, a passividade das autoridades e até dos movimentos ambientalistas em relação às invasoras. Ou seja, levam às vezes a cascar, perdoem-os por termo, não é? Numa cultura, nos agricultores, não sei o quê, quando têm à vista, por todo o lado, invasoras a crescerem e ninguém diz nada. As canas são um caso particular. Quer dizer, começando pela rotunda, quando nós vamos daqui para Faro, em que a rotunda que encontramos ali, onde era a fábrica da pedra, aquela rotunda que aliás foi uma rotunda que foi feita, portanto, para aumentar as emissões de CO2, porque era uma reta que foi feita, uma rotunda ao lado da reta, para aumentar as curvas e não sei o quê. Portanto, então alguém alguma vez me há de explicar porque é que aquilo foi feito assim, não é? Porque é uma coisa completamente absurda. Mas no meio aquela rotunda está cheia de canas. Quer dizer, mas a rotunda ainda é o menos. Mas quer dizer, nós os cursos de água aqui, que eram os tais locais de privilegiada biodiversidade, do ponto de vista de vegetação
E do ponto de vista da fauna, não é? Está tudo cheio de canas. Ninguém diz nada. É uma coisa que ainda temos falado, mas depois vai na universidade, com o pessoal que está mais ligado ao ambiente. Mas quer dizer, mas eu sou agrónomo e, portanto, como agrónomo ando pelo campo. E vejo, não é? Aquilo atira-se-me aos olhos. Atira-se-me aos olhos e não compreendo. As canas são difíceis de erradicar. Bom, já houve tentativas de erradicar. Por exemplo, há uns anos tentaram erradicar, mas aí surgiu um movimento, porque aí surgiu logo um movimento, porque aqui iam aplicar glifosato. E como iam aplicar glifosato, aquilo foi travado e não pegaram. Claro, as canas ficaram lá e, portanto, agora temos canas, não é? Por todo o lado. É discutível a questão do glifosato, obviamente, mas quer dizer, mas há coisas que nós ou fazemos alguma coisa ou senão as galerias ripícolas do Algarve desaparecem. E não desaparecem por causa da agricultura, não desaparecem por causa dos pesticidas que nós temos de diminuir, não, desaparecem porque as canas invadem tudo. E professor, desculpe estar incomodado, também são linhas de entrada no caso dos fogos. Também. Sim, também. Porque arde. Sim, arde facilmente, como é um contínuo, portanto o fogo entra por ali e depois espalha-se. Pronto. Outra coisa que é importante salvaguardar é a questão dos plásticos. A questão dos plásticos aqui joga também a agricultura muito, não é? Mas e a jardinagem também, quer dizer. Aliás, nós temos muito poupança de água e a evitar aplicar herbicida e não sei o quê, então utilizam-se telas. As telas são uma coisa ótima nesses aspectos. Mas as telas têm um período de vida. E as telas, quando chegam a esse final desse período de vida, são poucos os casos em que se vai tirar os bocados para a reciclagem ou até mesmo para o lixo normal. Né? Aquilo fica lá, aquilo vai se espalhando. E, portanto, nós vamos produzindo microplásticos na agricultura e na jardinagem também. Bom, já vamos falar, mas há coisas que se fazem mais difíceis de compreender. No outro dia, por exemplo, eu encontrei umas árvores que tinham caído, tínhamos plantado com o vaso lá, por baixo nem ficava lá, né? Com o vaso de rede, o vaso de... Mas pronto. Mas isso aí... eu acho que isso é um dos aspectos que nós não estamos suficientemente sensibilizados para a questão dos microplásticos. Não é? E, portanto, muitas vezes usamos como alternativas em sítios onde... As podas. As podas, eu tenho aqui uma dificuldade com as podas. Né? Eu acho, compreendo aquilo que foi dito e concordo em grande medida, e sim é verdade, claro que se tira a copa, não. Mas a questão da poda começa no ateliê do arquiteto paisagista. Muitas vezes. Ou seja, se eu espeto com o jacarandá no meio de uma rua que tem 10 metros de largura ou tem 5 metros de largura, obviamente que aquele jacarandá vai levar com serrote e com motosserra durante a vida toda dele. Não é? Se eu ponho um plátano nas mesmas condições, é evidente que não há outra hipótese. Olha, porque o jardineiro, coitado de boias, não é? O que é que ele vai fazer aquilo? Se deixa crescer entre pelas janelas das pessoas. Se corta, crucificam porque, como lá na universidade, chegou a andar com a senhora que foi buscar o jardineiro que estava na escada, que foi puxá-lo para baixo, por ele, coisa, com uma motosserra. Depois já é para tudo, não é? O jardineiro depois tem que lidar com isto. Mas, quer dizer, a ver, passa por, em primeiro lugar, pôr uma árvore que é adaptada àquele sítio, não é? Se é uma árvore que cresce, desenvolve uma copa enorme, pois nessa altura a poda é praticamente inevitável. E a poda, há casos em que se exagera, mas há casos em que nós exageramos na crítica à poda. Quem lida com poda sabe que há podas que são muito severas, são muito drásticas. Quer dizer, nós todos estamos muito familiarizados com a viticultura, por exemplo, é uma coisa que para nós é mais ou menos sagrada, o país vitivinícola e tal. As podas, se nós formos ver proporcionalmente a poda que se faz a uma videira, é uma coisa assustadora. Nós rebenta com 3 ou 4 sarmentos e nós chegamos lá e deixamos um bocadinho do sarmento só. Cortamos o resto tudo, todos os anos. Não é? Portanto, as podas, muitas vezes, em termos daquilo que a planta daquilo que é necessário fazer à planta para obtermos aquilo que nós queremos dela, muitas vezes é necessário isso.
Eu, por exemplo, já experimentei com a questão dos governos, que é uma das coisas que se pode drasticamente. E, vamos lá fazer aqui uma coisa, quando tínhamos lá o curso de manutenção de espaços verdes que tínhamos e costumávamos. E aquilo quando se faz uma poda diferente e não sei o quê, para deixar crescer, aquilo é complicado de gerir. Não dá para nós agora discutirmos isso aqui, provavelmente é por normas, ou seja, algumas destas podas, elas afiguram-se-nos criminosas, mas às vezes, quando procuramos alternativas, não é fácil. Não é fácil de arranjar as alternativas. Haverá, ou seja, mas é preciso serem bem estudadas, é preciso ter um jardineiro com muito boa formação para conseguir fazer isso. Ou seja, formação. Sim. Portanto, não. Mas não, às vezes, quer dizer, o que eu quero dizer com isto é dizer que não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim dizer aquilo está muito mal feito e não sei o quê. Porque eu já vi coisas criticadas que efetivamente estavam muito mal feitas, mas já vi outras coisas criticadas que não há grandes alternativas, não é? E particularmente quando as plantas que lá estão já são plantas que não estão necessitam. Outra coisa depois que haverá que ver é, do ponto de vista até das emissões de CO2 e da contribuição das plantas, o que é que se faz com esse material de poda. Se esse material de poda é utilizado para triturar, para fazer localmente triturado, pode ser utilizado como empalhamento, mulching, digamos, né? Resíduos verdes. Sim, pronto, há que ver o que é que se faz isso aí, sim, que é também interessante, é importante. Bom, já